Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso grupo de oração Ismael. E daremos sequência hoje no nosso estudo de casos, já que nesse mês de julho nós estamos sempre com uma programação especial de estudo de casos, normalmente referentes à prece e referentes ao momento que estamos vivendo. Hoje, nossa oração vai ser voltada também, mais uma vez, para as pessoas que estão em desequilíbrio mental, focados dessa vez na questão relacionada à tristeza, ou seja, aqueles que estão alimentando sentimentos de tristeza, depressão, sentimentos assim. E no estudo de casos, que faremos a apresentação, dirá respeito aos capítulos 1 e 2 do livro Entre a Terra e o Céu, sobre oração refratada. Então vamos dar início aqui. Só para a gente contextualizar, o André Luiz está lá no Templo do Socorro, em nosso lar, onde o ministro Clarencio mostra para ele o departamento, podemos colocar assim, um departamento de preces, né? Onde existe um grupo de entidades que trabalham para atender às preces e às demandas relacionadas aos diversos tipos de oração. E, nesse caso, ocorre uma oração refratada. O André Luiz ainda não sabe o que significa isso, e à medida que for havendo a apresentação, esse conceito vai ser esclarecido e a gente vai entender do que se trata. Então vamos começar. Irmão Clarencio, uma de nossas pupilas do quadro de reencarnações sob as suas diretrizes, pede socorro com insistência. Esse chamado ao irmão Clarencio é feito por uma servidora do grupo de preces. E aí prossegue o diálogo. É um apelo individual urgente? Indagou o ministro preocupado. Aí vem a resposta. É um assunto inquietante, mas numa prece refratada. O prestimoso instrutor convidou-nos a acompanhá-lo e seguimos-lo atentamente. Então, foi anunciado ao Clarencio que se tratava de uma prece refratada. Prosseguindo aqui, o Clarencio tem acesso então à prece, e aí o estudo de casos vem informando da seguinte forma. Temos aqui uma oração comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres, para determinadas tarefas na reencarnação. Então, algumas coisas interessantes aqui. Uma prece que foi feita de forma intensa, de forma devotada, superou as linhas vibratórias comuns. E por que, dentre outros fatores, que aquele caso foi parar lá no Templo do Socorro? Porque ela foi proferida por uma pessoa que era, entre aspas, tutelada por aquele grupo, que já estava reencarnada há 15 anos, ou seja, uma adolescente de 15 anos foi quem proferiu essa prece. Daí então os cuidados especiais. Mas o que chama a atenção também, principalmente nesse slide aí que eu coloquei, é a questão da intensidade da prece que superou as linhas vibratórias comuns, né? Prosseguindo, vem a explicação agora do Clarencio. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos a desfechar novas perguntas. No entanto, o orientador sossegou nos esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Então a prece refratada é a que teve um impulso desviado. Como assim um impulso desviado? Vamos aguardar porque o próprio Clarencio esperou chegar o momento adequado na resolução do caso, né, resolução inicial do caso que eles estavam analisando, para depois passar para a explicação mais detalhada. Né? Por enquanto, fiquemos com isso, que ela tem um impulso desviado, direção desviada. E aí, na sequência, vem mais detalhes, então, sobre a explicação. Irmã, disse Clarencio Precioso, este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado de questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila.
A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Então temos aqui mais detalhes sobre o pedido. A Evelina, repetindo, era uma adolescente de 15 anos que fez a prece e na análise do caso dela foi esclarecido que ela está passando por um processo familiar doloroso, que o pai tem a saúde debilitada e a madrasta vem sofrendo perseguição por parte da própria mãe da Evelina, que está desencarnada. Então, esse é o quadro inicial que se apresenta. Repetindo, Evelina é adolescente que faz a prece, que está com problemas familiares, o pai dela está com a saúde comprometida, a mãe já desencarnou e a madrasta vem sendo perseguida por essa mãe desencarnada, o que está causando muitos desajustes no ambiente do lar. Vamos prosseguir então para ver o que aconteceu. Evelina, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem, pude vê-la, chorava comovedoramente diante da fotografia da mãe desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, a menina no caso, né? Entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção de socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Então vejam que interessante. Ela está pedindo socorro para a mãe. A Evelina está orando para a mãe desencarnada, porque a Evelina acredita que a mãe tem condições de socorrer. Ela sequer cogita e desconfia que, na verdade, a mãe é uma das principais responsáveis pelos problemas que está acontecendo. Então a prece é direcionada à mãe. Chega até a mãe, mas a mãe não tem condição nenhuma de atender, porque inclusive ela está presa nas próprias criações mentais, talvez tenha até dificuldade em absorver e entender essas invocações que estão sendo feitas para ela. Mas a prece é feita de forma tão intensa que ela desvia do impulso original para chegar até o grupo especializado de preces que é responsável por analisar e atender. Esse, então, é o conceito de prece refratada. Vamos ver melhor aqui para ficar mais claro na mente de todo mundo, se ainda persistir alguma dúvida. Então, o Clarencio esclarece. Compreendem agora o que seja oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida em elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Então, aquilo que nós já havíamos dito antes, né? Dando destaque aí que a prece foi proferida em elevada frequência, porque essa é uma condição essencial para que essa oração refratada possa vencer o seu destinatário, para poder chegar de uma forma a ser atendida com mais propriedade, com mais dedicação por parte dos grupos especializados, né? Então ela tem um destino inicial. Essa pessoa, que é a mãe da Evelina, não tem condições de socorrer, mas ela é tão forte e tão intensa que ela chega até o grupo especializado. Por isso que ela é refratada, porque ela foi desviada à sua direção. Aqui eu coloco só mais um tópico para esclarecer, né? Para finalizar a compreensão. Prece refratária, oração realizada de forma fervorosa, mas destinada a quem não possui condições de atendê-la. A oração não se perde e é atendida por outro destinatário. Pessoal, quem quiser saber o desfecho desse caso, pega o livro lá Entre a Terra e o Céu e vai ver que esse grupo de prece atende muitos casos, são casos interessantíssimos, é muito aprendizado que a gente obtém fazendo a leitura, fazendo o estudo. Infelizmente, no nosso tempo aqui não dá para comentar tudo, mas é interessante a gente ter esse conceito, né? Que a oração, mesmo quando a gente destina para alguém sem saber, né, que essa pessoa não tem condições de nos atender, essa oração, ela mesmo assim, é atendida. E eu aproveito a oportunidade aqui também porque fica um aprendizado geral em relação a isso, né? Muitas vezes nós temos pessoas queridas que desencarnam e que a gente acredita que são pessoas que têm condições de interceder por nós. Daí começamos a emitir pensamentos, a emitir pedidos, sentimentos, ou até mesmo fazer orações, como foi o caso aí da Evelina. E isso é muito complicado, porque no caso da Evelina, houve um grupo que
como a prece era muito fervorosa, atendeu a oração refratada para poder tentar solucionar o problema. Essa pessoa pode estar em muito desequilíbrio e muitas vezes ela não tem condição de atender. E isso pode até agravar o estado dela, já que cada evocação, como Kardec explica no Livro dos Médiuns, é um chamado que vai diretamente na mente do espírito. Você imagina a pessoa que ainda está adaptada à condição de recém-desencarnada, por melhor que ela tenha sido aqui na Terra, começa a receber um monte de chamado, poucos dias ou semanas depois de ter desencarnado, para socorrer aqui, socorrer ali, o tanto que isso pode impactar e prejudicar a adaptação da pessoa, até mesmo a saúde mental dela. Porque vai começar a receber muitos pedidos e tudo mais, e isso pode causar uma perturbação. No caso da genitora da Evelina, ela estava tão presa nas criações mentais que ela sequer percebia o pedido. Mas pode ser, em outros casos, a gente vê informações a respeito disso, que essa pessoa perceba sim, mas ela não tem autoridade moral para atender. E daí ela vai receber esses pedidos com muita angústia, porque vai ser um chamado que vai ficar insistentemente ali registrado nos seus arquivos mentais e que ela não vai ter condição de atender, causando desequilíbrio. Daí a importância do direcionamento adequado das nossas preces, né? É sempre recomendável que nós, quando for o caso de nos direcionar, de fazer um direcionamento da prece, que escolhamos entidades comprovadamente elevadas, né? Cristo, Maria, Francisco de Assis, Dr. Bezerra, enfim, as entidades que a gente já sabe que estão num grau de evolução maior. É perigoso a gente fazer orações suplicando diretamente aos nossos familiares queridos que partiram. Ok? Por causa dessa questão aí que a gente acabou de explicar. Então vamos passar agora para o nosso mantra, finalizando assim a nossa exposição. Como dito, o mantra vai ser direcionado para as pessoas que estão em situação de tristeza, né? Nossa oração de hoje vai ser direcionada para as pessoas que estão em situação de tristeza. O mantra novamente vai ser do Francisco de Assis, da oração de Francisco de Assis, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Pessoal, então era isso que nós tínhamos para comentar no caso de hoje. Vamos então nos preparar para fazermos um trabalho legal hoje às 11 horas. Abraço a todos e até lá!